Silvio, recentemente sua mãe sofreu um acidente grave. Conta para nós um pouco desse processo. Pastor, no dia 17, foi de junho, no sábado, ela sofreu um acidente às 2 horas da tarde, né? E eu vim até o hospital, que me disseram que ela estava bem, né? Cheguei no hospital, esperei para me chamar, para gente ver para ver minha mãe, e no caso eu e minha irmã. E quando eu cheguei, que eu deparei, né, com a situação, que já era por volta das 19 horas, foi um choque tremendo, né? Até porque no momento que eu vi, o chão para mim desabou, né? Até liguei para o senhor, mandei a mensagem falando o que tinha acontecido e eu fiquei paralisado, acho que quase uma meia hora dentro do carro, que eu não tinha forças para sair, não tinha o que pensar no momento. Pelo estado que eu vi a minha mãe ficou totalmente assim grave mesmo, a situação não era fácil. Liguei para minha esposa chorando, né? Mandei mensagem para meus filhos chorando porque eu achei que ia perder minha mãe naquele momento, a qual eu vi ela da maneira a qual ela estava. Inclusive a fisionomia completamente deformada. Totalmente deformada, o rosto todo inchado, uma faixa, e ela: "Não posso dormir, não posso dormir", mas ali já o quadro já estava se agravando numa proporção muito rápida, e assim, eu não tinha forças, assim, no momento. Voltei a lembrar da bispa quando falava, né, do filho, os pensamentos que vinham na hora era aquele, né, acredita, crê, tem força, mas aí a gente começa a procurar força nas pessoas que estão ao nosso redor, né, no Senhor, na minha esposa, na família, e as forças eram: acredita, tenha fé, acredita que vai acontecer o melhor. Só a hora mesmo, o impacto que deu foi forte, foi muito forte. E aí passou esse dia, no próximo dia fomos para o hospital, chegamos no hospital onde ela estava, aí a pessoa falou assim: "Ó, aqui é tipo um frigorífico", do jeito porque estava jogada num quarto. E aquilo foi dando uma reação muito ruim, porque a gente estava perdendo, né, assim, estamos perdendo a minha mãe por nada, né. E aonde que ela adquiriu ali uma bactéria também, mas aí a gente começou a correr atrás, para quê? Para poder tirar ela daquele leito e para uma UTI, uma sala melhor. Conseguimos tirar ela dali, ela no outro dia, ela já foi para um quarto, pra UTI, né, até as pessoas: "Nossa, mas ela está na UTI, então o estado é grave, né". Falei: "Não, não é grave, ela está na UTI só para cuidados", né. E isso foi outro dia e foi se agravando e, em vez de o quadro melhorar, parecia que o quadro estava piorando, a situação foi se agravando. Aí os médicos falaram assim: "Ó, a gente vai ter que tirar ela da UTI, porque ela já está bem, não precisa mais ficar na UTI". Ela ficou no outro quarto, e neste outro quarto que ela ficou mais acho que uns 3, 4 dias acordada, aí veio outra notícia, né, que ela não acordava, aí foi um dia, 2 dias, chegou aos 9 dia, ela dormindo. Aí teve os médicos que passavam, né, que falava assim: "Olha, o estado dela não é grave, é gravíssimo", né. Até ele falou com a minha esposa, né, na hora minha esposa mandou uma mensagem, falou: "Olha, o estado da sua mãe não é grave, é gravíssimo, pelo que os médicos dizem", né. E isso foi preocupando mais, porque sem ela não acordava, a gente não tinha mais o que falar com ela, a gente levava a palavra, orava, chegava na cama ali, orava por ela, e a minha esposa sempre ali com os vídeos da bispa, né, incentivando, mesmo ela dormindo, a minha esposa estava ali, ó, cantava, colocava os vídeos, né, da bispa, os programas, e isso foi indo a cada dia parecia que não ia melhorar, até um dia que ela abriu o olho, minha esposa começou a chorar, mandou mensagem: "Olha, a mãe abriu o olho", aí deixa eu falar. É, pastor, a situação até em si, né, aos olhos humanos, pelos médicos era bem complicado, porque a primeira semana ela estava consciente, entre aspas, né, mas ela estava falando, ela estava respondendo melhor, muito bem. Só que quando chegou essa hora que ele falou que ela dormiu, que foi num sábado, né, que apresentou na sexta-feira à noite apresentou uma febre de 39 graus. 39, né. Aí ela dormiu.
Dormiu por 9 dias, como ele falou, e assim, era médico 3 vezes por dia, medindo pressão, medindo tudo, e era tudo assim, pastor, umas coisas assim fora do comum. Era febre de quase 40 graus, era diabetes de 200 e quase chegando a 300, era a pressão cada vez mais alta, e os médicos em cima, mudava remédio, não dava certo, colocava outro remédio, aí colocou sonda para alimentação, porque correu o risco dela, né, ingerir o comprimido, teve que ser tudo por sonda. E numa sexta-feira eu estava lá, a família, primeiro frisar isso, que a família se reuniu no geral, né, toda a família, aí foi para oração, jejum, né, buscar em Deus, porque os médicos, o que o médico falava era assim para a gente, o quadro da dona Luísa, vocês precisam entender, né, que era o dia que eu dormi lá, que eu acordei, fiquei com ela para dormir, não, que a gente tinha medo dela afogar com aquela sonda, de alguma coisa, ela acordar ou arrancar, alguma coisa assim que acontecesse de piorar cada vez mais. E o médico falava, o alimento não pode ir para o pulmão, porque se for para o pulmão, cria aquela infecção, aquela bactéria. E essa bactéria que ele falou, ela é uma bactéria que ela estava adormecida, né? A gente não sabe de onde raio que saiu essa bactéria, porque a dona Luísa nunca tinha essas coisas. Eu conhecia a dona Luísa aqui, sempre era muito bem, para não dizer que a dona Luísa não tinha nada, ela tinha pedra no rim, né? Mas estava sempre bem. Era uma pessoa que fazia tudo sozinha, ela não dependia de ninguém para nada. A gente oferecia, falar, não, quando eu não puder, vocês fazem. Mas, amém. Aí, você vê essa pessoa na situação, móvel, em cima de uma cama, sem nada, e um médico chegar para você e falar assim, reúnam a família, conversem com a família, porque se ela acordar, ela vai precisar de cuidados especiais. Aí vocês precisam ter o gasto, porque aí vai a alimentação, vai ter que ter um médico acompanhando, vai ter que ter a alimentação dela, vai ter que ter medicamento, vai ter que isso, vai ter que aquele, cama hospitalar e tudo mais. Aí você fica assim, né? E ele, acho que ele falou umas 10 vezes, sem mentira nenhuma, umas 10 vezes. Você está me entendendo? Você precisa, o que você é dela? Eu sou nora. Você precisa falar para a família, você reúne a família e falar. O quadro da Dona Luísa é de grave para gravíssimo, não é de grave, só grave. E eu, tá bom, doutor. Né? Aí querendo explodir para chorar, mas aguentando. Aí eles passou todo o processo do que ser feito. A gente vai monitorar essa febre, e a febre nada, pastor, a febre nada. Trocava medicamento e nada, a bactéria resistente ao medicamento. Bem, isso ela dormiu no sábado, ela só foi acordar na segunda-feira de manhã. Aí eu estava junto com a minha cunhada, que a minha cunhada não queria ficar sozinha para não receber a mesma notícia que eu, né? Aí ela pediu acompanhamento. Vamos, como é que eu vou? Eu quero que você esteja comigo, porque eu não quero ouvir do médico. Aí falei, amém, então vamos. Que foi o dia que ela acordou. Ela acordou, abriu os olhos, mas ainda se mantinha muito sonolenta. Era poucos minutos, poucos segundos que ela ficava de olho aberto. Mas, nesse tempo, pastor, a gente orava em volta dela, a gente ungia, a gente declarava. No dia que o médico falou comigo lá, eu peguei assim nas mãos dela, eu li Vale de Ossos Secos, não estava com o celular, li Vale de Ossos Secos e declarei, eu falei, eu sei que a senhora está me ouvindo, a senhora é forte, a senhora é corajosa, o que a gente aprende aqui, a gente ia lá, né? Eu fazia com ela, os demais, colocava louvor, como ele falou, oração e tudo. E fomos dia após dia. Só que era assim, os dias longos, noites longas, não vi o resultado. Quando chegamos, aí deram alta dela, a febre deu uma boa melhorada, levamos para casa. Aí aquele processo. E agora, o que a gente faz com uma pessoa em cima de uma cama sem ter... A gente nunca tinha lidado com essa situação, nunca tinha lidado. Mas Deus é maravilhoso, pastor, de uma forma que ele foi criando situações. Aí, em vez de uma cama hospitalar, conseguimos 3. Aí, em vez de medicamento, sim, para comprar, que só o medicamento, só a alimentação, o medicamento, a alimentação dela por mês, ia ficar mais de R$1.000. 10 mil reais? 10 mil reais era para alimentação, porque a gente teve que pegar, não era qualquer alimentação, né? Era a alimentação própria, que era para a sonda. Fora a sonda também, que teria que comprar as injeções. Então, a gente, na hora que a moça falou 10 mil, a gente até deu uma tremida, né? Porque a família é grande, mas não tem essas condições, né? E aí a gente falou assim, então vamos comprar um pouco, pelo menos para a semana, para ela usar.
compramos. Na semana, acho que deu... Não, deu um pouco mais, deu quase 205, deu R$ 270 para a semana. Chega no próximo dia, minha mãe arranca a sonda, fomos levar ela para o hospital, ela começou a beber, dar uma água para ela, quer dizer, já caiu por terra toda essa alimentação que a gente tinha comprado, a gente teve que ir lá para devolver, porque não ia usar mais. E aquilo que era de 10 mil para cima, hoje, a alimentação a gente mesmo que compra no mercado, e o que ela come igual a gente come. Tudo que a gente come, ela também come. E não precisa bater nada no liquidificador, não precisa fazer nada. É só pôr no prato, que hoje você vê ela comendo, com vontade de comer. Come até mais do que comia antes, ainda. E a cada dia tem sido uma novidade nova. Movendo os braços, escrevendo, né? E o processo que ia demorar 1 ano foi acelerado em 2 meses, o desenvolvimento. Sim, pastor. Depois de tudo que acompanhamento, como o presbítero falou, de cada dia, né, a físio fazendo os movimentos com ela, saiu a sonda. E agora, como é que a gente vai alimentar a dona Luísa? Ninguém sabia colocar essa sonda, e nem o processo não pode, tem que ser um especialista, um médico. Catamos ela, colocamos dentro do carro, amarramos ela, que nem isso ela segurava no banco do carro, porque se fosse chamar o SAMU, horas. Levamos até no Ipiranga, fui com ela lá, eu e a minha cunhada e meu cunhado levamos. Aí chegamos lá, aí ela com sede, vamos dar água para ela. Ela tomou água. Aí falamos com a médica falou assim, não precisa, já que ela está trabalhando, não precisa colocar, voltamos. Aí veio de novo, não precisa colocar. Aí lá vai o médico na casa dela, coloca essa sonda. Só que aí, assim, ela comia tudo. O que você desse para ela, ela comia. E ela com aquele negócio no nariz, a gente, né, deixou por deixar. E foi indo, no outro dia que ela amanheceu com a sonda, ela mesma arrancou a sonda, pastor. E ela come, pastor, ela come bem, ela come de tudo, de tudo. Eu falo para ela que ela bate pato de pedreiro, né, porque ela come bem, eu falo, come melhor que antes. Ela falava assim, ai, Maria, hoje eu não estou bem, hoje eu não amanheci, eu não estou comendo, não consegui comer. E hoje não. Tudo. A gente, para arrancar o prato da mão dela, é um sacrifício de tudo que ela come, tudo. Para resumir mais ou menos aí, o que o médico falou, que o processo que ia levar de 1 ano, para ela ter esses movimentos, né, de tudo, ela não está falando ainda 100%, puxando assunto, mas se você pergunta, ela fala nome, fala nome das pessoas, escreveu o nome meu, do Silvio, da minha cunhada, sabe? Ela mesma escrevendo. Então, assim, o médico falou na última ressonância que a gente fez, que era processo para começar de 1 ano, porque ainda existe o sangramento. Ele fala que ainda estão esponjando o que eles falam lá. Não, a gente não entende essa linguagem médica, porque ele disse que foi muito, muito grave. Então, assim, processo que começar de 1 ano, ela já está, hoje está 2 meses e 23 dias, ela está fazendo tudo que dizem que não podia, ela está fazendo. Só falta andar agora, o resto já está tudo certo. Presbítero, qual a importância da fé nesse momento? Como o senhor disse, a parte emocional, a parte emotiva, aquele choque, mas qual a importância da fé, da palavra, de tudo aquilo que o senhor aprende nesse processo? Olha, buscar a Deus em primeiro lugar, acreditar que vai acontecer. Nós temos exemplos, né, como o próprio filho da bispa, né? Quem olha não acredita. Como ontem no trabalho, eu pude presenciar ele no banheiro, o braço. Quando eu olhei aquele braço dele, aquela marca, relembra toda a história que a bispa contou e comecei a relembrar o que aconteceu com a minha mãe. Então, acreditar, crer em Deus, colocar a fé e saber que Deus pode fazer. Então, acho que a gente inclui tudo. Estar na igreja, buscar a Deus de verdade e acreditar, porque não adianta só vir, né? E na hora que acontecer algo igual aconteceu, você não tem a fé para praticar. Então, se você tem essa fé, você acredita que vai acontecer e que vai ter mudança. O primeiro passo é servir a Deus. Abençoados. Muito abençoado. 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 E só que a fé é essencial, pastor. Sem ela, nós não vamos a lugar nenhum. Estagnar no lugar. Sem ela, não tem como. Abençoadíssima.